Olá! Seja bem-vindo ao Território da Mente, o podcast que conecta psicologia, prática e reflexão. Hoje vamos conversar sobre algo que muitas vezes passa despercebido, mas que influencia profundamente a maneira como criamos nossos filhos, a cultura e a sociedade em que vivemos. Vamos explorar como valores culturais moldam nossas decisões parentais, de forma que a tecnologia impacta os vínculos familiares e qual é o papel da escola e da comunidade no desenvolvimento emocional das crianças. Se você já sentiu que está sendo puxado por expectativas sociais contraditórias, se pergunta qual limite colocar nas telas ou qual é a sua responsabilidade diante da escola e do mundo, esse episódio é um convite à escuta, à consciência e à escolha. Estamos falando sobre o papel dos pais nessa parentalidade, sobretudo nessa parentalidade positiva, e há um elemento que precisamos considerar neste processo, que nós chamamos aqui de cultura, que eu definiria, a grosso modo, como um conjunto de costumes de uma determinada sociedade. E esse conjunto de costumes, que será definido por regras morais, jurídicas, religiosas, filosóficas, esse conjunto cultural nos atravessa, nos propõe valores, crenças, e vai ajudar a definirmos para nós mesmos e para quem a gente educa o que é certo e o que é errado. O que merece uma disciplina, o que merece uma correção, o que merece um acolhimento, o que merece uma punição, o que merece eventualmente uma condução mais livre, mais liberta, ou até mesmo uma proteção. Em algumas culturas, espera-se, por exemplo, que a criança seja obediente desde cedo. Em tantas outras, já há uma permissão maior para ela questionar, para ela confrontar, para ela explorar o tema. Então, é necessário observar o contexto, e no caso do Brasil aqui é um contexto um pouco mais liberal, em comparação com tantos outros lugares de uma cultura mais rigorosa em relação à vida da criança. Inclusive é um lugar onde nós utilizamos muito o toque, né? Somos muito sinestésicos, abraçamos, somos afetuosos, de modo geral nós latinos e sul-americanos somos assim. Tanto em tantas outras culturas, como nos nórdicos e nos orientais, o afeto é mais contido, mais reservado. Porém, esses padrões eles não são tão neutros, né? Eles, como eu disse, eles nos atravessam e eles vão moldar a forma como a gente cuida, como a gente reage às emoções da criança e até, obviamente, como a gente interpreta os comportamentos infantis. E em tempos de globalização, né, essa diversidade de modelos, de padrões que o Cássio citou aí, ela está mais presente ainda, né? E muitos pais se encontram divididos entre os valores com os quais eles cresceram, né, a forma como foram educados e as novas referências que a sociedade tem apresentado. Esse excesso mesmo de informação, né, que a gente vive hoje, embora seja algo importante, muitas vezes pode gerar uma confusão, pode gerar uma culpa e até mesmo uma insegurança. E por isso é essencial a gente se perguntar: aquilo que aplico na educação dos meus filhos vem de uma escolha consciente ou da repetição automática do que me foi ensinado? Né, a gente identificar isso aí é algo bem complexo. Eu estou criando de acordo com o que eu acredito ou apenas tentando cumprir expectativas externas, né? Muitas vezes a gente está preocupado com o que o outro está pensando, com uma validação, um julgamento social, e quando, na verdade, o que está sendo ali exigido, né, é o bem-estar dos nossos próprios filhos, né, das crianças. Assumir a parentalidade como um ato consciente é também assumir que toda escolha carrega um valor. Nenhuma atitude de criação é neutra. Quando a gente fica em silêncio, a gente também educa. A ausência também comunica algo. Então, criar com afeto, com presença, com responsabilidade, exige da gente essa clareza. E ainda mais, exige gentileza consigo mesmo. Porque
Ninguém acerta o tempo todo. Ninguém educa com perfeição constante. Muito pelo contrário, a gente erra até demais. Só que é importante a gente ter essa paciência com a gente. O mais importante não é ter todas as respostas, é estar disponível mesmo para aprender com a função, né, de criar, a função de educar, aprender com o filho, com a filha, perceber quando algo não está funcionando bem e ter abertura para ajustar, né, entender que também faz parte do processo, que isso só acontece quando o adulto se permite crescer junto. A ideia de que a gente vê muitos, assim, os pais, né, entendendo que eu sou adulto, eu sei, a criança não sabe e ela tem que aprender comigo, mas na verdade é um aprendizado mútuo. Os dois estão aprendendo ali no processo de educação, e quando a gente entende que educar também é um caminho de desenvolvimento pessoal, as coisas começam a caminhar com mais clareza. E nesse cenário, algo que merece muitíssima atenção. Uma atenção realmente muito grande por parte dos pais, que é algo extremamente presente na contemporaneidade, que é o advento aí das tecnologias, das redes sociais, né? Porque a tecnologia se tornou um dos fatores mais transformadores, né? E eu diria transformadores na acepção positiva, mas também desafiadores do desenvolvimento da criança e da vida familiar em geral. Enfim, a presença constante de telas, a velocidade como se dá a informação, o acesso cada vez mais precoce às redes sociais, os riscos que isso pode acarretar, mudaram fortemente, radicalmente, a forma como crianças e adultos passaram a se relacionar, né? Então é muito comum, por exemplo, a gente ver crianças pequenas passando horas, né, nos dispositivos. É aquele excesso de consumo de telas, né? Para alguns adolescentes, a principal referência emocional, ao invés de ser o pai, ao invés de ser a mãe, ao invés de ser um irmão ou um familiar cujo afeto seria mais seguro, esse adolescente ele vai se doutrinando, ele vai se constituindo enquanto identidade através das redes sociais. E embora a gente tenha que lembrar também que esse impacto já não é apenas nos filhos, né, mas também nos próprios adultos, que de maneira muitas vezes frágil acabam cedendo aos encantos dos discursos sedutores aí das redes sociais. Mas o fato é que pais emocionalmente ausentes, mesmo que eles estejam fisicamente presentes, porque a ausência não é necessariamente uma experiência física, né? O pai pode estar ali geograficamente ao lado do filho, mas ele não participa da vida e da constituição, do desenvolvimento, da educação desse filho. Então, esses pais emocionalmente ausentes, eles podem trazer uma série de prejuízos para os filhos que ficam à mercê dessas influências dessas redes sociais, dessas tecnologias, porque as relações acabam sendo interrompidas ou atravessadas negativamente por essas notificações dos aplicativos. Enfim, é o que a gente chamaria aqui de silêncios cheios de distração. Bom, a gente precisa também, né, separar aí, né, como o Cássio também falou, as coisas. A tecnologia, ela por si só, não é uma vilã, né, não é algo ruim. Ela pode, sim, aproximar, pode ensinar, pode conectar as pessoas, né, tem várias vantagens e benefícios nisso aí. Mas o que a gente precisa entender é que o excesso, né, costuma ser sempre negativo. E a gente precisa, na verdade, mediar, né, deixar algo mais equilibrado aí, principalmente quando se trata, né, do adolescente, da criança. Quando a tecnologia ela é usada de forma desregulada, ela vai afetar a linguagem, pode afetar várias outras áreas, a empatia, o sono, a autorregulação emocional, e principalmente vai prejudicar a experiência do vínculo, né, aquele vínculo ao vivo, né, às vezes várias pessoas no mesmo ambiente, cada uma conectada em países diferentes, por exemplo, né, e a gente precisa reaproximar aí esses vínculos, oferecer uma escuta atenta, né, principalmente os pais aos filhos, a convivência, né, sem essa mediação
digital o tempo todo. E educar em tempos digitais exige mais do que controle de tempo, né? Aquele controle de tempo de tela, mas principalmente presença emocional de forma intencional. E uma presença que olha nos olhos, que sustenta o silêncio, que propõe experiências reais de convivência. É essa presença, né, que vai fazer a diferença na vida do filho, na vida adolescente, que vai marcar essa trajetória aí. Essa presença aí que fala naquele livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, quando ele fala sobre o tempo de qualidade como linguagem de amor, né, é desligar a tela da televisão e estar presente. A gente poder estar ali com a pessoa, não só no ambiente, é literalmente entregar essa atenção. E nesse percurso, a família não pode caminhar sozinha, né? Cada um por si, nem só a família, aquele grupo pequeno. A escola, a comunidade também tem um papel essencial ali no desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa dar atenção para isso também. Entender que o grupo precisa estar bem instruído, bem coordenado, né? Quando a escola, por exemplo, é um espaço de afeto, de respeito, as diferenças, tem escuta verdadeira, ela amplia o que a família já está construindo. Isso vale a gente estender essa atenção para o cenário social mesmo, né? Principalmente na escola, que é um ambiente onde a criança passa um bom tempo. E quando a escola e a família caminham juntas, o diálogo e a parceria favorece. A criança sente que está sendo cercada por adultos confiáveis. Isso fortalece uma sensação de pertencimento, segurança emocional. Da mesma forma que a comunidade, seja, sei lá, avós, vizinhos, tios, amigos próximos, profissionais de saúde que estão ao redor ali, eles também participam dessa educação. As crianças, elas crescem em um ambiente onde tem diversidade mesmo, tem apoio, cooperação, e isso faz com que ela aprenda que desde cedo é importante respeitar e confiar na rede de cuidado, na rede que cerca, né, a família e essa criança. Então isso favorece uma boa prática, uma boa habilidade social também. Então, reiterando, continuando nessa linha de raciocínio, parentalidade não é uma missão solitária, não é só o pai, a mãe, aquele familiar mais próximo, é toda uma comunidade, é uma rede que vai incluir ali avós, amigos, vizinhos, os profissionais, os agentes da saúde que terão contato com essa criança, as instituições, a própria televisão, a internet, a tecnologia, enfim, é uma rede muito amplificada, cada qual com a sua linguagem, que vai oferecer à criança uma multiplicidade de ambientes colaborativos, marcado, como o Rafael bem disse, pela diversidade, cada qual com uma forma de lidar com esse afeto, com essa escuta, ajudando a esta criança a desenvolver responsabilidade social e, obviamente, permitindo a essa criança uma amplitude na sua condução empática e na capacidade de lidar com a diferença. Enfim, todo esse conjunto de influências que vão ajudar na constituição identitária da criança é uma constituição não só importante no aspecto individual, mas também social. Porque quanto mais eu, indivíduo, apoio, mais saúde emocional eu ganho. Quanto mais há diálogo, menos peso individual, porque a interação ela é libertária e saudável também. Quanto mais rede, no sentido de todos esses agentes, mais eu tenho a minha infância protegida. Obviamente, se essa rede trouxer parâmetros positivos para essa criança. Então, criar um filho em um mundo em constante transformação, como o que a gente vive, vai pedir consciência, né? Mas também vai pedir uma flexibilidade. Nem sempre será possível controlar todas as influências, né, sobre os filhos, sobre os adolescentes, as crianças, mas será possível oferecer presença, oferecer coerência, valores sustentáveis, né, e uma escuta adequada. Mais do que proteger do mundo, talvez
a maior tarefa, né, a tarefa adequada que nós precisamos executar seja preparar a criança para o mundo. Ensinar a pensar criticamente, a sentir com profundidade, observando ali as emoções, os sentimentos, e a construir vínculos afetivos reais, né? Mesmo nos tempos tão líquidos em que nós temos vivido. E no fim das contas, o que vai realmente marcar a criança não são só os detalhes da rotina. Rotina é sempre muito importante, mas quanto mais ela se sente vista, mais escutada, mais acolhida, aí sim ela vai se sentir realmente marcada, vai ter um registro melhor dessa experiência. Os pais, eles não precisam ser perfeitos, nem tem jeito de ser. Eles precisam de ser reais, disponíveis nos dilemas, verdadeiros nas falhas, firmes quando necessário, né? Amorosos, mesmo nas correções. E a cultura desse ambiente vai mudando, a sociedade também se transforma, a base que sustenta mesmo o ser humano continua sendo a mesma. Afeto que acolhe, vínculo que escuta e a presença que cuida. Hoje refletimos sobre como a cultura, a tecnologia e os espaços coletivos moldam o mundo como criamos nossos filhos e como podemos transformar esses impactos em oportunidades de consciência, vínculo e desenvolvimento. No próximo episódio, vamos falar sobre os desafios contemporâneos da parentalidade, o impacto das redes sociais na relação entre pais e filhos, a saúde mental parental e a importância do autocuidado. Se você sente que essas reflexões podem ajudar outras pessoas, compartilhe e não se esqueça de seguir o Território da Mente na sua plataforma favorita. Até a próxima!